Por exemplo, eu tenho pai, tenho mãe. Aí eu fui gerado, hoje em dia eu tenho uma esposa e tenho filhas. Aí eu te faço uma pergunta que às vezes gera uma dúvida. Quem é minha família? É meu pai, minha mãe, meu irmão? Ou agora minha família é minha esposa e minhas filhas? Você pode dividir a família em duas partes, né? Você tem a sua família, que é a sua esposa, deixará o homem seu pai e a sua mãe unir-se-á à sua mulher, e ambos serão uma só carne. E aí você tem suas filhas, que são heranças do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão, a coroação da sua família. Logo depois, como ficam meus pais? Eles são parentes. Não deixam de ser família, mas são parentes. E de repente alguém diga assim: ah, mas pastor, eu devo abandoná-los de todo? Não. Porque na hora que a coisa aperta, na hora que as coisas se estreitam, de repente você precisa de uma sogra. Por isso que eu não falo mal da minha sogra, né? Porque é uma segunda mãe para mim. Tem gente que adora fazer uma piada com sogra, mas é um desrespeito com alguém que Deus colocou na terra para gerar a pessoa que você fosse se unir. E é um assunto muito bom, Daniel. Dá para a gente gastar bastante aqui lenha hoje, falando sobre a importância da família, o seu papel, principalmente na sociedade, como igreja, como família, né, no seu padrão moral, para a gente poder desconstruir algumas ideias que estão tentando aí, a qualquer custo, fazerem descer na nossa goela abaixo. Eu fiz até essa colocação no início, porque tem muita gente que casa com sua esposa, se une à sua esposa, mas às vezes continua casado com a mãe. Né? Por que acontece? Fala isso não. Mas isso acontece. Isso é até importante, porque a decisão, quando se une uma família, né? A decisão a ser tomada é aquela família que você construiu, mas, claro, respeitando os pais, respeitando as mães, mas é porque eu digo assim, tem pessoas que deixam muita influência, por exemplo, da sogra, da avó, mas eu acho que a família tem que ter ali o diálogo entre si e ter opinião formada, seguindo o seu rumo, né? Sim. Com ajuda, com respeito, mas e nessa situação, porque eu vi até que um pastor falando sobre família, eu achei isso interessante, que às vezes o cara sai da casa dos pais, vai morar com sua esposa, mas continua casado com a mãe, assim mesmo também como o filho, como a filha. Então, quando a gente se casa, forma uma família, então, a partir dali, a sua família, o mais importante, o que vai gerar o diálogo e as decisões é a família que você constituiu, né? Sim. O problema, Daniel, é quando a gente não consegue entender a importância e o papel de cada um na família. E aí tem sogra que se mete no casamento dos outros. E ao invés de ser uma benção, acaba sendo o demônio. Acaba desgraçando uma família, separando famílias, casais, né? Ah, mas porque lá em casa eu dava a toalha do meu filho na mãozinha, roupinha passadinha. Você não ensinou seu filho varrer um quintal, capinar um quintal, lavar a própria cueca e acha que a mulher dele é empregada? Pelo amor de Deus, né, minha irmã? Eu sei que tem sogras que estão ouvindo aqui, fora as avós que gostam de estragar os netos. Isso. O pai dá uma ordem, fica aqui, tá de castigo. Não, sai daí, quem manda aqui também sou eu. Eu fico olhando assim, eu falei, meu Deus. Aí eu fico assim, gente, cada um... Se você tira a importância da autoridade de um homem dentro da sua casa, você está demonstrando que aquela casa é bagunçada. Que aquela casa todo mundo fala, e aí entra o problema da casa que todo mundo grita e ninguém se ouve, que é o pior. E a gente tem muita família assim hoje, principalmente dentro das nossas igrejas. Por quê? Porque... Primeira coisa que a gente precisa observar, Daniel, que não existe família perfeita. Verdade. Família é um grupo de pessoas que estão ligadas na sua consanguinidade e que também vivem debaixo do mesmo teto e também propositados por um alvo. Você tem que ter um alvo, você tem que ter uma meta. Agora, tem pessoas que a gente não tem nem prazer de dizer que elas são irmãs, são parentes. Que, meu irmão, é a própria perturbação. O diabo fica de folga, irmão, quando eles aparecem. Você quer a prova disso? Principalmente família que é grande? Faz um almoço dia de domingo. Convida todo mundo, sem restrição. E até as 2h da tarde é uma forma. Passou das 2 da tarde, sempre tem aquela família que dá aquela confusão.
Ah, eu te prestei o cartão de crédito, para você pagar em 10 vezes, só pagou 3. Aí começa a tribulação. Ah, porque você se meteu na minha vida naquele dia tal, que não sei o quê. Ah, porque você falou isso pra mim. Não, porque minha mãe ia me dar aquela oportunidade, mas você tomou. Aí entra a questão do preferencialismo, que também é uma coisa muito ruim nos nossos dias, Daniel. Que eu sei que tem pais que têm filhos que sabem se chegar melhor a eles. Sabem conquistar o coração do pai e da mãe de forma assim mais elegante. Mas tem filho, meu irmão, que é só Deus na causa. E aí o que acontece? Você vê uma galera que está reclamando de forma a defender o seu direito, mas o seu direito não é legítimo. O seu grito não é legítimo. Por quê? Porque são maus filhos. E às vezes o pai poderia até fazer mais, mas não faz, porque sabe que se der oportunidade para o camarada vai gastar a oportunidade em vão, à toa. É como diz a Bíblia, é doar pérolas aos porcos, em algumas situações. Tem família que o camarada diz assim, mas fulano ganhou a meu... Não. O que você fez, filhão? Porque, por exemplo, lá em casa, nem todos os meus irmãos puderam estudar numa escola particular. Eu tive a oportunidade, assim como a minha sobrinha Renata, a quem eu mando um grande abraço, a minha irmã Mônica, que está aqui já comentando, minha irmã mãe, que é casada com o Ru Filho, que está aqui também já escrevendo para nós aqui. Sejam bem-vindos todos os irmãos que estão na live junto com a gente. E minha irmã mãe, ela teve essa necessidade de deixar a minha sobrinha próximo da minha mãe. Então a Renata foi criada junto comigo, não como tio e sobrinha, mas como irmãos. E as mesmas oportunidades que deram para mim, deram para a Renata. E eu não sou frustrado por isso. Porque... Não, eu até acredito, Daniel, que muitas oportunidades eu joguei fora. Por exemplo, o inglês que a mamãe queria pagar e eu não fui. Eu peguei o dinheiro para mim. Não sigam esse exemplo. Eu estava desviado na época, tá? Não sigam esse exemplo. Minha mãe quis pagar inglês. Hoje, se eu não falo inglês, a culpa é minha, né? Do diabo, né? Culpa minha. Eu assumo a minha culpa. Assumo a culpa de forma pública, para que todos ouçam. Não diga que a mamãe e o papai não investiu. Por quê? Os maiores investidores depois de Deus, Daniel, são os pais. Porque tem filho que adora falar assim, não, porque meu pai é ruim, porque meu pai me ama, porque se meu pai me amasse, meu pai me dá um iPhone... Qual é o número agora que lançou agora? É o 14? É 14, acho 14. Então meu pai me dava um iPhone 14. Pra quê? Se você não sabe nem mexer nesse Samsung aí. Né? Não vai mexer em todos os aplicativos que estão ali para você. Vai ser uma coisa que você vai andar com um negocinho caro na mão, não vai ter cuidado, vai deixar cair toda hora, vai arranhar, vai passar na mão de um e outro. Gente, aproveitem as oportunidades. Para de gritar por uma liberdade, por uma oportunidade que você mesmo não vai ser capaz de sustentar. Porque gritar por uma oportunidade é o meu direito, é o seu direito, Daniel. Agora, você está preparado para aquela oportunidade que você está pedindo? É verdade. Diz aí. Essa questão, né? Tem essa questão. Você falou aí do inglês, minha esposa até riu ali, minha esposa que está na técnica, a Mariana, que ela lembrou com certeza, que eu já falei muitas das vezes pregando sobre essa história. Meu pai fez a mesma coisa comigo, me botou eu e meu irmão no inglês. Só que eu não gostava de inglês. Eita, Daniel. Aí eu fiz 3 anos de inglês, meu irmão também. Hoje eu sei falar só the books on the table em inglês e meu irmão fala inglês. Aí eu falei, ele fala inglês, ele fala francês, acho que espanhol também. Aí eu sempre falei, eu dei esse exemplo, porque não adianta a gente querer alguma coisa para os nossos filhos ou para alguém se a pessoa mesmo não querer. Porque você não vai se empenhar. Por exemplo, se você fizer aquilo que você gosta, você vai se empenhar. Se for aquilo que você não gosta, não adianta. Você não se empenha. Agradecimento aqui ao Antônio Teodoro de Oliveira. Ele acessou o QR Code, pastor, e fez a contribuição dele para o projeto do canal. Antônio, muito obrigado pela sua doação, pela sua oferta. Você que está nos assistindo agora, você pode fazer como Antônio, como Eliseu, Clóvis, Ecliane, Emerson, entre outros. Aponte seu celular para esse QR Code, abra o aplicativo do seu banco. Eu te peço encarecidamente, faça a sua doação através do Pix, através do QR Code, ou acesse ou use a chave Pix, que é o e-mail doarparafb@gmail.com.
fb@gmail.com. Doar para fb@gmail.com.